Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Art Dolls. Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês estão bem. Para você que sentir afinidade com a energia do canal, curta, comente, compartilhe com quem vocês acharem conveniente. Estou aqui, né, depois de algum tempo gravando um videozinho para vocês, é um vídeo um pouco diferente. Já tem muito tempo que eu gostaria de gravar um vídeo, tá, com esse viés, com essa temática, mas eu creio que eu precisava que isso fosse feito no momento apropriado, tá? Quando eu tivesse uma abordagem um pouco mais ampla, um quadro um pouco mais amplo para apresentar aqui para vocês, né? Referente a essa situação, né? Vocês já estão vendo no título do vídeo onde eu vou aqui falar por que que eu nunca mostrei, porque eu não mostro a minha coleção, apesar de que vocês estão vendo ali uma parte dela, né? Ali ao fundo, em alguns vídeos eu cheguei a mostrar. Eu vou falar um pouco sobre isso e um pouco mais sobre como eu vejo, né, como eu interajo, o tipo de colecionador que eu sou, né? Algumas pessoas já sabem, mas eu quero deixar aqui mais claro para aquelas pessoas que não são tão com as quais eu não compartilhei, com as quais eu não tive a oportunidade de conversar, pessoas que não fazem parte ainda do meu perfil do Instagram, que não tiveram a percepção aí mais ou menos de como funciona a minha coleção, a minha forma de lidar com as dolls, enfim, tá, gente? Primeiro passo, né? O primeiro ponto, por que que eu não falo, né, tanto sobre quais dolls eu tenho na minha coleção, por que que eu não mostro tanto as minhas dolls, tá, gente? Antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês que essa é a minha experiência. Aqui eu não estou dizendo que a minha experiência vale para todos os colecionadores. Eu não estou dizendo que a minha forma de lidar com as dolls é a forma como todos os colecionadores, perdão, têm que lidar. Eu estou aqui dizendo para vocês a minha forma de atuação, tá? O porquê eu não mostro e etc. Isso aqui não é uma crítica, tá? A colecionadoras que agem de tal forma, que têm as dolls sendo vistas por eles na sua coleção de uma determinada forma, não é uma crítica. Não é uma crítica àqueles que mostram também as dolls, tá? Mas enfim, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que todo colecionador, ele acaba em algum momento, tá? Da sua trajetória aí, geralmente até no início, mostrando a sua coleção. Então, com isso eu quero dizer que todos os colecionadores, eles já fazem isso, né? A minha proposta aqui, tanto nessa plataforma quanto plataformas vizinhas, numa plataforma vizinha, né? Sempre foi oferecer algo original e diferenciado. Não é que eu não me importe com o público que está assistindo, mas a minha proposta sempre foi entregar aquilo que eu julgava que eu tinha de melhor para entregar. Uma originalidade, uma particularidade, uma forma distinta, um pouco que seja da minha essência. Então isso quer dizer que eu não posso ficar copiando o conteúdo de outras pessoas, né? Eu vejo muita gente, inclusive, que cria conteúdo e que tem muito essa questão É como se houvesse uma cronologia, como se houvesse uma linha definida do que um colecionador deve fazer, principalmente perante ao público, tá? E dentre essa narrativa, de forma geral, tem essa obrigatoriedade, pode-se dizer assim, de mostrar a coleção. Algo que, para mim, ao meu ver, pela experiência que eu tive com parte do público das dolls, só ocasiona frustração, inveja, porque tem muitas pessoas que falam que o público da Barbie, né, é um público mágico. Entendam, gente. O mundo da Barbie, o mundo das dolls é um mundo mágico. Mas se você não tomar muito cuidado, existe sim, né, a chance de você se frustrar porque você descobre que existe algo próprio dos seres humanos, né, que é inveja, né? Um certo olho gordo naquilo que você tem, é, um não aceitar a forma como você lida com a sua própria coleção, né? Eu já tive, inclusive, hater porque a pessoa não aceitava que eu não mostrava a minha coleção, né? Tem toda sorte de pessoas que vocês encontram no mundo real, no mundo das Barbies vocês também vão encontrar, no mundo do colecionismo, do colecionador, né? Então eu acho muito problemático eu segui por essa mesma lógica, essa mesma narrativa, sendo que eu já tive, inclusive, experiências, não vou dizer decepcionantes, mas problemáticas em relação a isso, tá?
Então não é minha intenção, nunca foi minha intenção chegar aqui e fazer aquilo que engaja, mas assim, sim aquilo que eu tenho a ofertar. Eu vejo muita gente meio que, por assim dizer, escravizada, e eu falo escravizada porque são pessoas que sofrem, que se sacrificam, são pessoas que se endividam para comprar dolls novas, porque, por exemplo, todo mundo que está nesse nicho sabe que um dos conteúdos que mais gera engajamento é o conteúdo que você mostra recebidos, comprados, novidades que você muitas vezes tem que adquirir para poder manter o público ativo e interessado. Então eu vejo muita gente comprando roupas mil, dolls mil, né? Com isso eu estou querendo dizer diversas quantidade, né? E o público acaba se perdendo, né? Eu vejo que o público acaba se perdendo no consumismo também, né? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso aos poucos, tá, gente? É porque é muita coisa para falar. Eu até vou pedir desculpa para vocês se esse vídeo ficar longo, mas também não é a minha intenção encurtar, não é a minha intenção ficar editando. Como eu disse, essa é a minha experiência, a forma como eu tenho visto o colecionismo, tá? Então, voltando ao ponto que eu estava mencionando, eu vejo muito claramente que o criador de conteúdo, até mesmo nesse nicho, ele começou a se perder. Assim como o público se põe a perder, os criadores começaram a se perder se endividando, porque eles precisam sempre mostrar novidades. Eu raramente vejo uma pessoa, por exemplo, aqui na plataforma ou em outras plataformas, falando sobre a conscientização em relação ao colecionismo, né? Não só pessoas, são dois pontos, né, que eu tenho a intenção, eu sempre tive a intenção, né, incentivar, inspirar pessoas, seja independente de condição de gênero, sexualidade, condição financeira, etária, a terem as suas dolls, se for o seu sonho, principalmente se você sempre teve um aspecto criador em relação às dolls, que é o meu caso, tá? Criar ambientes, cenários, então, né? Roupas para as dolls, personalidade. Para mim, tudo isso tem energia, tudo isso tem um porquê, né? Eu não comecei a colecionar dolls do nada. A minha coleção, ela não é pura e simplesmente para eu adquirir dolls, comprar roupas, vestir e mostrar para o público. Não é isso. A minha intenção sempre foi mostrar um pouco de mim, um pouco da minha essência, mas acima de tudo inspirar pessoas a também iniciar a sua coleção. Não se restringirem por condição de idade, condição sexual, de gênero, nada disso. Então esse sempre foi o meu principal propósito, né, gente? E mostrar a realidade. Não está dentro da minha realidade ficar adquirindo, por exemplo, dolls que não fazem sentido para mim. Eu posso dizer para vocês que nenhuma das dolls que eu adquiri não faz sentido para mim, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que só um momento, gente. Uma ligação aqui. Só que eu posso dizer para vocês, espero que o vídeo não tenha sido interrompido. Depois que eu vou conseguir olhar. Então, a minha intenção nunca foi entregar o mesmo que outras pessoas, nunca foi gerar inveja, nunca foi gerar disputa, a minha intenção nunca foi gerar aquela sensação do eu estou no palco, eu estou no centro, eu estou mostrando para vocês, vocês não são capazes. Eu nunca quis ser só, nunca quis ter só espectadoras. Eu sempre quis incentivar pessoas a fazerem também. Assim como eu não tinha inspiração lá atrás, eu não tinha pessoas para me motivar, por assim dizer, é como se eu sentisse não uma obrigatoriedade ou responsabilidade, mas é como se fosse um propósito, uma vontade minha de fazer com que pessoas abram. Eu fico muito feliz quando alguém chega nos comentários e diz que abriram um canal para postar seu conteúdo, porque se inspiraram através do meu exemplo. Eu fico muito feliz quando uma pessoa veio numa DM, por exemplo, para dizer que iniciaram sua coleção. Eu fico muito feliz com isso. A minha felicidade não é chegar aqui para vocês e mostrar para vocês que eu adquiri itens, que eu ganhei itens. Inclusive, se vocês perceberem, eu fiz isso por grande parte do meu tempo, da minha trajetória aqui, nesse perfil, né, nesse canal, mas sempre com o objetivo de inspirar e motivar também o trabalho de pessoas. Incentivar. Então vocês veem que eu sempre estou dizendo aqui onde eu adquiri doll, né, onde eu adquiri uma roupinha,
de que eu ganhei porque eu queria de alguma forma não só demonstrar gratidão por esse trabalho ou por esses presentes, mas também porque eu gostaria de fazer com que esses trabalhos fiquem conhecidos. Esse era um outro objetivo meu, né? E aí eu até tive um problema um tempo atrás, porque tiveram pessoas que confundiram, como se eu não estivesse nem aí para a questão do público que me assiste. Não é isso, mas eu não quero ficar cativo e preso a essa condição de expor apenas aquilo que o público quer ver, o grande público. Nós sabemos, inclusive, até por outros nichos, outros assuntos, que o grande público muitas vezes acaba consistindo em sendo pessoas que querem ver coisas absurdas. Pessoas se automutilando, pessoas se destruindo, pessoas em condições extremamente tóxicas, né? Se alimentando de forma compulsiva. Enfim, eu vejo que essa compulsão chegou no mundo das dolls. Porque eu vejo pessoas adquirindo dolls uma atrás da outra. Não estou dizendo que o colecionador não deve adquirir quantas dolls quiserem, mas precisa haver um sentido. Por exemplo, no meu sentido hoje, é um sentido de criação. Então, mais à frente, eu até vou falar por que eu deixei de adquirir certos tipos de dolls, que hoje para mim não fazem mais sentido, né? Porque eu comecei a perceber que não faziam sentido para mim algumas dolls. Permanecer adquirindo certos tipos de dolls. Não é porque eu estou depreciando, nada disso. É porque eu comecei a entender a minha coleção num sentido de criação, que sempre foi isso. Eu comecei a entender que aqui se trata de qualidade, daquilo que eu gostaria de produzir, e não de quantidade. Então não adianta, por exemplo, eu vou falar até aqui agora, não adianta, por exemplo, eu comprar diversas dolls que não são articuladas, se para mim hoje o sentido de criação, de conteúdo, de ambientes, até para quem talvez não viu aqui, mas vê na plataforma vizinha, não faz sentido eu comprar dolls que não sejam articuladas, porque o movimento, as articulações fazem toda a diferença. Até onde eu não produzia esse tipo de conteúdo, para mim não fazia diferença as dolls serem articuladas ou não, né? Eu continuava criando, enquanto a minha criação era apenas ali voltada para a natureza das roupas, né? Calçados, tudo bem, né? Não ser articuladas, mas a partir do momento que eu gostei, né? Eu peguei o entendimento de que eu também era capaz disso, passou a não fazer mais sentido. Então, por isso eu não adquiria mais dolls, não adquiro mais dolls, perdão, que não são articuladas. Então, até pelo custo-benefício também, hoje em dia, gente, eu virei Team China, tá? Porque as dolls são belas, muito mais belas, o custo-benefício é excelente, elas vêm extremamente articuladas, com muito mais articulações. Elas não têm a maquiagem pixelada, né? Então, eu caí por uma época muito numa coisa de adquirir, até porque eu queria um pouco aquelas dolls, mas acima de tudo porque eu queria auxiliar as pessoas das quais eu estava comprando. E aí, lembra aquele assunto que eu falei para vocês, que eu estava expondo aqui o conteúdo para poder valorizar o trabalho dessas pessoas? Eu estava indo já para um lugar de adquirir sem fazer muito sentido para mim. Mas no final, né, dessa virada que eu estou apresentando aqui para vocês, em que eu só adquiro certas dolls, eu estava adquirindo só para poder auxiliar a pessoa. E isso não vai com uma energia boa para a pessoa, gente. Você pode pensar que à primeira vista realmente você auxilia a pessoa financeiramente, mas energeticamente, e eu acredito muito nisso, não estava indo completamente energia de gratidão, estava indo uma energia até de sacrifício. Estava adquirindo, né, uma doll que não fazia tanto sentido assim para mim, não é que não fazia, mas não fazia tanto sentido no meu processo criativo para poder auxiliar a pessoa, e isso não vai com uma boa energia, né? Então minha proposta também é essa, com esse vídeo, não só inspirar pessoas a adquirirem, mas adquirirem aquilo que faz sentido para você. Existem produtoras de conteúdo, como eu estava dizendo anteriormente, que adquirem dolls, diversas dolls que não fazem muito sentido para eles. Eles adquirem dolls, eles adquirem roupas, vestem a doll e nunca mais mexem naquelas dolls ali. É como se eles tivessem prateleiras de uma loja, de diversas lojas dentro da sua casa. Para mim, não faz sentido. Eu estou dizendo que não deve fazer sentido para nenhum colecionador? Não.
tá? Mas aqui eu já estou falando sobre a questão de você, não estou falando desses colecionadores, mas você que está me assistindo e fizer sentido para você, por isso que eu disse no início do vídeo, se fizer sentido para você, acolha a mensagem. Se não fizer, nem sei se eu cheguei a dizer. Se não fizer sentido, abstraia. Ignora esse vídeo, segue adiante. Mas você que está me assistindo, não é para todo colecionador, é muito importante repetir isso, estou sendo repetitivo, porque tem pessoas que têm uma péssima interpretação sobre aquilo que eu falo, tá? Então, estou dizendo para você, igual há um tempo atrás que mal interpretaram, como se eu estivesse dizendo que o trabalho de engajamento e de produção de conteúdo das dolls não fazia sentido, não tinha valor. Não é isso. Naquele momento não fazia sentido para mim. Não quer dizer que essa seja a sua realidade. Da mesma forma que eu estou falando para o colecionador que está me assistindo, principalmente se você estiver iniciando a sua coleção, preste atenção se isso faz sentido para você. Se as dolls que você está adquirindo, mesmo que você não tenha isso como um processo de criação de roupas, ambientes, preste atenção se cada uma dessas dolls fazem realmente sentido para vocês. Ou se vocês não estão adquirindo quantidade como uma espécie de preenchimento de algo que está em oculto. Como nós temos uma criança interior, inconsciente muitas vezes, nós adquirimos diversas dolls por conta de uma questão de quantidade, porque estamos vendo pessoas adquirindo dolls, queremos entrar numa espécie, não vou dizer necessariamente competição, mas é como se você entrasse num processo de compulsão, que muitas vezes vem de um resgate de algo que você perdeu, de algo que você não vivencia mais, ou de qualquer forma você quer resgatar da tua infância. Então tem muitas pessoas que elas não estão fazendo um resgate de uma criatividade. Elas estão tentando resgatar um parente que partiu. Elas estão tentando resgatar uma realidade financeira que elas não têm mais. Elas estão tentando recobrar e resgatar algo que já não tem mais resgate. Foi um processo, um ciclo que se encerrou. É muito diferente de um processo de criação. Esse é algo que é um resgate extremamente válido, porque às vezes, por exemplo, vamos dizer que você não leve isso como sendo o seu trabalho oficial. Mas vai fazer sentido porque isso vai gerar uma espécie, não vou dizer uma válvula de escape, mas vai ser um... É como se você estivesse alinhado, trabalhando com uma coisa que você não gosta muito, mas é o seu sustento. Mas alinhado a isso, as dolls, elas entram, por exemplo, num processo de criativo, no resgate criativo que te traz aquela alegria de viver. Então, o seu trabalho, que para você a priori seria um peso, o seu trabalho principal e oficial, é como se houvesse um alívio da carga com você atuando nessa outra área. Inclusive, eu vejo muitas vezes pessoas aqui na plataforma que talvez o processo delas seria outro. Só que elas estão insistindo muitas vezes na produção do conteúdo e automaticamente isso está fazendo com que elas fiquem frustradas. Elas não estão no caminho principal correto, estão levando o caminho das dolls como sendo o principal, quando esse trabalho das dolls poderia ser justamente esse algo que vão chamar de hobby. E Guilherme, por que você está falando isso? Porque eu vejo as pessoas desesperadas, eu vejo pessoas inclusive entrando em depressão, pessoas que não estão curtindo o processo, pessoas que estão buscando ver apenas aquilo que o público quer ver e não estão entregando o seu melhor, não estão entregando a sua essência. Estão performando uma personalidade que não é a delas. Então, eu estou vendo muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas se frustrando, desesperadas porque aquilo ali tem que dar certo, porque tem que dar certo, e muitas vezes aquele ali não é o seu caminho. Estou dizendo para vocês que esse é o meu caminho principal? Estou no processo de descoberta, inclusive, nesse momento, né? Se a criação de conteúdo voltado às dolls, mas principalmente voltados à criação, porque para mim as dolls não são só dolls. Tanto é que eu não tenho uma conexão, não estou cativo à marca Mattel, por exemplo, né? Eu produzo conteúdo a partir daquilo que eu gosto de criar. Se uma doll é bela, se uma doll é articulada principalmente, eu vou adquirir. Hoje em dia estou adquirindo muito de chanchãs barra supermodels, né? Amanhã essa realidade pode modificar, porque eu não estou atrelado a doll. O meu processo é criativo, né? Então, eu faço isso de uma forma leve. Eu estou produzindo conteúdo para a plataforma vizinha, né?
Eu vou até deixar o link aqui na descrição para quem ainda não conhece, né? Esse conteúdo aqui eu tenho postado bastante na área comunidade. É porque na aba comunidade quase ninguém vai, porque são só fotos, mas eu tenho postado bastante. Não tenho produzido conteúdo em forma de vídeo aqui para a plataforma, mas tenho produzido conteúdo lá na aba comunidade. O que eu posto lá na rede vizinha, eu posto também na comunidade. Então, para vocês terem noção que o meu processo hoje, o meu interesse hoje, não é engajamento, é produzir aquilo que eu tenho a entregar. Eu, na minha humilde opinião, eu vejo que muitas vezes o que vai te encantar, que realmente vai fazer sentido para você, pode não ser necessariamente, não vou ser utópico, pode não ser necessariamente aquilo que vai engajar, mas aquilo que vai fazer sentido, que a longo prazo vai te trazer maior prazer, amor por aquilo que você faz, é a naturalidade. E não você ficar o tempo todo buscando ver no conteúdo vizinho, no conteúdo de outras pessoas, aquilo que engaja. Para você poder entender aquilo que vai chegar mais nas pessoas, não necessariamente que vai chegar mais nas pessoas, mas que vai fazer mais sucesso. As pessoas são escravizadas de like, as pessoas são escravizadas de views. Isso está muito atrelado também com a questão da narrativa daquilo que eu estava falando lá no início. Eu sei, gente, que se eu mostrasse coleção, se eu continuasse mostrando aquilo que eu adquiro e aquilo que eu ganho de presente, eu ganharia muito mais público. Mas eu me cansei de fazer o mesmo que todo o resto está fazendo, todas as outras pessoas estão fazendo. Resto não é uma boa palavra, mas todos os demais estão fazendo. Não existe personalidade muitas vezes no trabalho das pessoas. Não estou dizendo que são todas. Eu tenho um exemplo clássico aqui de uma pessoa que faz toda a diferença, que é a Patrícia, lá do canal Pequenos Mundos. Ela tem um trabalho totalmente renovado, totalmente diferenciado. Ela não está aqui fazendo mais do mesmo, produzindo mais do mesmo conteúdo, né? Mesmo que você seja aquela pessoa, né, que adquira, por exemplo, eu vejo o canal de uma moça que ela vai adquirindo as dolls e ela também adquire roupas. Pelo que eu entendo, ela não está alinhada ao processo criativo direto, ou seja, ela não costura, ela não produz cenários. É até o canal Fotonovelas. Eu adoro a Marielle, eu adoro o conteúdo dela, tá? Só tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem que o meu problema não é para quem não produz, não cria, no sentido literal, manual. A minha questão é energia. Você sente que ela, apesar de ela mostrar aquilo que ela adquire, né? Apesar de ela mostrar não ter tanto alinhamento assim com o processo criativo manual, né? De costura e tal, ainda assim ela coloca a personalidade dela. Você sente prazer naquilo que ela faz. Mas eu vejo muitas pessoas produzindo conteúdo aqui para a internet de forma automatizada. A pessoa está sempre verificando como estão os números, a pessoa está sempre caindo num processo de robotização, escravização do sistema. Inclusive, quando eu falo isso, as pessoas não conseguem entender. As pessoas colocam como se eu estivesse querendo dizer que o dinheiro não importa. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso não vai te trazer alegria, contentamento genuíno. Você vai produzir conteúdo que você só vai sentir como sendo validado por você e até pelos seus familiares, porque valeu dinheiro, porque entrou dinheiro. Então quer dizer que tudo na sua vida tem que se resumir a dinheiro? E aí você quer dinheiro, mas você começa... Se você perceber, você quer que entre dinheiro, mas ao mesmo tempo você gasta mais do que você recebe. Porque para você fazer sucesso na plataforma e você produzir conteúdo que engaje, que interesse, você tem que adquirir. Você tem que comprar, comprar, comprar. Investir muito mais do que você recebe. Se para você isso faz sentido, como eu disse anteriormente, fecha o vídeo. Se você não tem nenhum processo de espelhamento, se você não tem nenhum processo de compensação pelo passado que você não consegue recuperar, como eu disse anteriormente, se nada disso fizer sentido para você, abstraia. O que eu estou querendo dizer é que eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu estive me observando para ver se eu não estava mais fazendo, se eu não estava fazendo isso de alguma forma, e eu cheguei à conclusão de que o meu único erro era quantidade em vez da qualidade. Então eu queria muito mais xanxã. Em vez de focar e que seja poder adquirir uma xanxã por mês, eu estava comprando diversas dolls que não estavam mais fazendo sentido para mim. Não estava mais alinhado com o meu processo de criação. Lembra que eu falei para vocês que o meu processo principal é de criação? Não estava mais alinhado. Eu estava adquirindo dolls
vestia a doll, colocava ali na coleção e acabou. E o meu processo não é esse, eu não sinto satisfação com isso. Teve uma época, inclusive, que eu comecei até a ter a sensação de que eu gostaria de me desfazer. Por quê? Não era me desfazer das dolls, da energia delas, eu estava querendo me desfazer desse peso morto de não criação, porque eu não estava mais criando com elas. Vocês percebem pela rede vizinha que toda hora troca a roupa das dolls. Crio cenários, né, das novas que eu tenho adquirido. Então eu estou dizendo que eu vou me desfazer dessas? Não. Mas eu estou dizendo que agora eu estou muito mais alinhado em termos de criação barra coleção, muito mais alinhado do que antes. Encontrando um verdadeiro propósito nisso que eu estou fazendo. Então qual é o seu propósito? Né? Você está criando conteúdo só para poder engajar, para poder ser visto? Você quer realmente compartilhar algo que seja produtivo com as pessoas? Qual é a sua inspiração? Você quer ficar apenas sob o holofote ou você quer... Não que tenha nada errado com isso, gente. Você seja uma pessoa que queira apenas mostrar o seu conteúdo. Mas será que esse é para você que está me assistindo, será que é só isso? Ou você gostaria de apresentar um pouco mais sobre você? Será que seu afã, será que a sua vibe, aquilo que você entende como propósito não é entregar mais de você? Em vez de só produzir aquele conteúdo que as pessoas estão produzindo? Como, por exemplo, eu disse a questão da coleção. Todo mundo mostra a sua coleção e você mostra também. Faz sentido para você? Com isso eu estou querendo dizer, é errado produtoras de conteúdos futuras que iniciaram seu canal mostrar a sua coleção? Não. O que eu estou tirando aqui de perspectiva, o que eu estou narrando para vocês, é que vocês não são obrigados. Eu não sou obrigado a mostrar a minha coleção. Eu não sou obrigado a vir aqui com roupas diferentes, eu não sou obrigado a ficar criando conteúdos. Nesse mundo, inclusive, não existe a obrigação, é esse o ponto. As dolls, elas passaram de ser algo que era um prazer, algo que era complemento e criação, elas se tornaram uma obrigatoriedade. Eu vejo, inclusive, pessoas super engajadas aqui na rede, que têm números estratosféricos em relação a outros, pode-se dizer assim, entrando em depressão, ficando frustrado. Por quê? Porque virou um negócio. E existe algo errado no seu processo criativo se tornar uma profissão? Não. Mas quando ele não é só relacionado a criar números, alcançar pessoas pelo número, só pelo retorno financeiro, isso traz frustração, isso traz não completude. Você pode ganhar, mas ainda assim você está frustrado. E é por esse motivo. Caso você ainda não tenha percebido, por que talvez a sua energia seja drenada, porque não está fazendo mais sentido para você a coleção, porque você está pensando em desistir de canal, é por esse motivo. Muitas vezes é por esse motivo. Você está produzindo sem pensar naquilo que a tua alma deseja, sem pensar naquilo que você pode expor de melhor da sua essência, originalidade. Tá, gente? Então, o vídeo ficou enorme, tá? É claro que eu tenho muito mais a falar sobre esse assunto, mas não será nesse vídeo porque já ficou muito extenso. Eu acho que eu já falei o bastante. Já expliquei para vocês finalmente porque eu não mostro a minha coleção. Já tinha falado para pouquíssimas pessoas, agora estou falando em totalidade, né? Tenho adquirido e ganho mais coisas, mas eu não tenho mostrado mais dolls, né? Coisas relacionadas, mas eu não tenho mais mostrado porque o meu objetivo não é mostrar a coleção. Meu objetivo não é causar inveja, gerar o mesmo conteúdo de outras pessoas, mas acima de tudo, meu objetivo é tentar entregar um pouco da minha essência. A minha essência é uma essência de criação. Para além das dolls, as dolls é como se elas fossem um veículo. Eu vou falar aqui a palavra ferramenta, mas não entendo mal. Não é que as dolls elas sejam algo supérfluo. Estou querendo dizer que as dolls elas fazem parte do meu processo criativo. Eu poderia criar conteúdos, eu poderia criar escalas diferentes de ambientes, por exemplo, sem necessariamente ter as dolls. Mas as dolls fazem parte porque sempre fizeram, desde a minha infância fazem parte, né? Então por isso que eu ainda utilizo as dolls e com certeza talvez muito à frente eu ainda permanecerei usando. Então para quem não conhece o meu conteúdo, tá? Esse sou eu, né? Eu sou aquela pessoa que muitas pessoas consideram como sendo alguém... Isso palavras das pessoas, tá, gente? Uma pessoa de muito brilho, uma pessoa encantadora, uma pessoa magnética.
Mas eu quero mostrar para vocês aqui que eu sou uma pessoa nada encantada, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa como vocês, uma pessoa que tem fragilidades, uma pessoa que tem preferências, uma pessoa que quer entregar algo para além do que alguém necessita, né? Ou eu tô desviei aqui porque estava lendo, tá chegando mensagem, esqueci de desligar a internet. Então eu quero entregar o meu melhor, eu quero entregar aquilo que as pessoas querem ver, mas acima de tudo aquilo que eu estou pronto e eu estou disposto, aquilo que é como se fosse um propósito da minha alma entregar. Então, para você que está me assistindo, talvez as Barbies nem tenham tanto sentido assim, um caráter mais profundo. Para vocês, a Barbie é só uma coleção mesmo, uma marca, e tudo bem. Mas para mim, vai muito além. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Não vou prometer aqui para vocês vídeos diários, nem semanais. Eu vou entregar aquilo que eu realmente senti que é um propósito entregar para vocês. Então, talvez vão haver mais bate-papos, mais conteúdo interativos, assim, através dos comentários, mas não tão voltados para necessariamente para aquilo que o dinheiro pode comprar, tá, gente? Então vai ser muito mais sobre algo mais profundo, algo mais voltados para o talvez até um pouco mais íntimo, né? Um pouco mais voltado para a questão da criação e inspiração, tá, gente? Assim como muitas pessoas me procuraram, eu quero que cada vez mais pessoas se sinto que eu doei um pouco de energia inspiradora para elas. Porque você também pode criar, você também pode resgatar aquilo que a tua criança, a princípio, você sentiu como perdida, tá? Então, esse é o meu propósito desde que eu abri esse canal e é assim que eu irei continuar. E vou deixar na descrição do vídeo o link da rede vizinha para vocês que quiserem me acompanhar e conhecer um pouco mais das minhas criações e um pouquinho mais da minha essência, tá, gente? Então, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aqui o que vocês acham, né? Como que vocês estão lidando com a coleção de vocês, se está sendo de uma forma, não vou dizer madura, mas de uma forma consciente. E é isso, tá? Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!